Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar a resolução de inequações do segundo grau, determinando o conjunto solução. Então, inequações do segundo grau. Vocês vão ver que não tem muita explicação teórica para resolver a inequação do segundo grau. Pois basicamente basta, para resolver a inequação do segundo grau, nós usarmos o estudo do sinal da função quadrática. Basicamente é isso. Então, por exemplo, aqui, exercício 1. Determine o conjunto de solução das inequações a seguir, no conjunto dos reais. Então, no A, x ao quadrado menos 5x mais 6 é menor que zero. Então, veja, eu tenho aqui uma função do segundo grau, x2 quadrática, x2 menos 5x mais 6, e eu quero saber os valores de x onde ela é menor que zero. Então, na verdade, eu vou fazer o estudo do sinal e verificar onde ela é menor que zero, negativa, barbadinha. Então, aqui o A é 1, B é menos 5 e C é 0, quer dizer, vão achar as raízes, o delta aqui, então vai ficar menos 5 ao quadrado, o B é menos 5, menos 4 vezes 1 vezes C, que é o 6. Então, aqui vai dar 25 e aqui menos 24. O delta é 1. Então, agora usando a forma resolutiva, então x é igual a x' 5 mais raiz de 1 sobre 2 vezes 1. Raiz de 1 é 1, mais 5 dá 6, 6 sobre 2 que dá 3. E o x duas linhas vai ser 5 menos a raiz de 1 sobre 2 vezes 1. A raiz de 1 é 1, 5 menos 1 é 4 sobre 2 que dá 2. Então as raízes são 2 e 3. E como aqui o A é 1, é positivo, maior que zero, então ela tem concavidade para cima. Então, a concavidade para cima, tem duas raízes, corta o eixo x nos dois pontos, só no 2 e no 3. Sempre colocando em ordem crescente as raízes. Então, aqui é positivo e aqui é negativo. Então, agora eu vou olhar na minha equação. Eu quero onde o x2 menos 5x mais 6 seja menor que zero. E menor que zero está entre 2 e 3 aqui. O 2 e o 3 não servem, porque no 2 e no 3 ela é igual a zero. Lembram? Na raiz a função é nula. Então a solução vai ser x pertence aos reais, tal que x é maior que 2 e menor que 3. Nunca igual. Ou também na forma de intervalo, a solução aberto no 2 e aberto no 3. Aqui seria uma bolinha aberta e no 3 uma bolinha aberta. Barbadinha. Olha o B. x2 mais 3x menos 4 é maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero. Quer dizer, eu quero saber onde ela é positiva e zero também. Então, isso significa que as raízes vão servir, elas vão entrar aqui na solução. Então, a mesma coisa ali, o A é 1, o B é 3 e o C é menos 4, vão achar as raízes. Substituindo aqui para calcular o delta, 3 ao quadrado menos 4 vezes 1, o C é menos 4. Aqui vai dar 9, menos 4 vezes menos 4 dá mais 16, e 9 mais 16 é 25. Então, o x' é menos 3 mais raiz de 25 sobre 2 vezes 1, e o x duas linhas é menos 3 menos raiz de 25 sobre 2 vezes 1. Aqui, raiz de 25 é 5, menos 3 é 2, 2 vezes 1 é 2, e 2 sobre 2 é 1. E aqui, raiz de 25 é 5, menos 3 menos 5 dá menos 8. Menos 8 sobre 2 vai dar menos 4. Então, veja que aqui o A é 1 é maior que zero também. Então, tem concavidade para cima. E as raízes são aqui menos 4 e ali o 1. Então, aqui é positivo e aqui é zero. E o que ele quer? Ele quer onde é maior ou igual a zero. Quer dizer, onde é positivo ou zero. Então, onde é que ele é positivo ou zero? Ele é zero nas raízes, no menos 4 e no menos 1, e aqui ele é positivo aqui para a esquerda e positivo ali para a direita. Então, eu vou dar na forma do intervalo aqui. Então, solução, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a menos 4, aqui, menor ou igual a menos 4, ou, porque está pulando agora para cá, o x é maior ou igual a 1. Maior ou igual a 1. Barbadinha. Ou ainda na forma de intervalo aqui, de menos infinito aberto até menos 4 fechado, de menos infinito até o menos 4 fechado, unido com um fechado a mais infinito.
de 1 fechada mais infinito. Se fosse representar bem o intervalo, aqui no menos 4 é uma bolinha fechada, aqui no 1 é uma bolinha fechada. No exercício anterior, aqui seria uma bolinha aberta e aqui aberta, porque ele não é igual a zero. Essa é a diferença. Tá? Tem que prestar atenção nisso. Exercício C, ó. 4x2 menos 7x é menor ou igual a zero. Tá? Então eu quero saber onde ela é menor ou igual a zero. Então vamos achar as raízes. Mas veja que essa aqui é uma equação, seria uma equação de segundo grau, né? Incompleta. Ó. Tem x nos dois termos. Né? A gente coloca o x em evidência aqui. Ó. Fica x que multiplica 4x menos 7. Né? Divide, ó, 4x2 dividido por x dá 4x, menos 7x dividido por x dá menos 7. Essa maneira aqui é mais rápida do que aplicar a forma resolutiva. Então a gente pensa assim, ó, esse fator x multiplicado pelo parênteses tem que dar zero. Tá? Então eu tenho dois fatores, o x e o 4x menos 7. E o produto de dois fatores é zero. Então quando é que o produto de dois fatores é zero? Né? Quando um deles é zero, ou seja, quando esse fator x é zero, ou quando o fator 4x menos 7 é zero. E quando eu faço que x é zero, eu já achei um valor para o x. Ó, tá? E aqui eu vou isolar o x tá? Para calcular a outra raiz. Então, 4x é igual a 7 ó, e x é 7 quartos. Tá? Então, essas são as raízes que tornam ele igual a zero. Veja que lá é menor ou igual a zero. Então, as raízes vão servir. Tá? Então, como o A é 4 positivo, ó, a concavidade é para cima, né? Então as raízes aqui, ó, 7, o 0 e aqui o 7 quartos. O 0 é menor que o 7 quartos. Tá? Aqui é positivo, positivo e negativo. E onde que ele quer? Ele quer onde 4x menos 7x seja menor que 0, ou igual. Tá? Menor que 0 é no trecho ó, de 0 a 7 quartos. Tá? E como tem que ser igual a 0, né, seria uma bolinha fechada no 0 e fechada no 7 quartos. Então a solução, x pertence aos reais, então que x é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 7 quartos. Ou né, fechado no 0 e fechado no 7 quartos. Né? Intervalo fechado nos dois extremos. Barbadinha. Letra D, ó. Menos 5x2 mais 20 maior que zero. Então, igualando a zero, ó, eu tenho uma equação do segundo grau incompleta também. Só que agora não tem x nos dois termos, como tem lá. Só tem no 1. Então é só isolar esse x. Ó. Então vai ficar menos 5x2 igual a menos 20. Vou multiplicar por menos 1. Aí vai trocar o sinal dos dois lados, ó, positivo. E x2 é 20 sobre 5. x2 é igual a 4. Tá? E x é igual a mais ou menos a raiz de 4, ou seja, x é igual a mais ou menos 2. Tá? Então ela tem duas raízes, o menos 2 e o 2. E vejo que o a é igual a menos 5, que é menor que zero. Ó. Tá? Então ela tem concavidade para baixo. Ó. Tá? Concavidade para baixo. A raiz aqui, ó, menos 2 e a outra é o 2. Aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é negativo. Agora, olhando para lá, eu quero onde ela é maior que zero. Tá? Então, maior que zero, as raízes não entram. É como se fosse uma bolinha aberta no menos 2 e 2. E maior que zero ó, está entre o menos 2 e o 2. Então, solução, x pertence aos reais, tal que x é maior que menos 2 e x é menor que 2. Veja como é que a gente lê uma dupla inequação assim. Ó. A gente começa a ler pelo termo do meio. Ó. X é maior que menos 2 e menor que 2. É que nem lá. Ó x é maior ou igual a zero e menor ou igual a 7 quartos. Sempre se usa o e. Tá? Ou na forma de intervalo, ó, aberto no menos 2 e aberto no 2. Tá? Barbadinha. Exercício E. Ó. 1 meio de x2 mais 3 quartos menor que zero. Tá? Igualando a zero. É uma equação incompleta que nem a anterior, ó, só tem variável num termo. Então é só isolar. Tá? Vamos tirar o mínimo aqui para eliminar o denominador. Aqui o mínimo é 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1x2 dá 2x2. 4 dividido por 4 dá 1 vezes 3 dá 3. E 4 dividido por 1, que está embaixo do zero, é 4 vezes 0 dá 0. Então eu vou resolver, né, vou tirar fora o 4 e resolver o 2x2 mais 3 igual a 0. Então fica 2x2 igual a menos 3.
x ao quadrado igual a menos 3 meios, tá? E x mais ou menos raiz de menos 3 meios. E a raiz quadrada de menos 3 meios não pertence aos reais. Então essa aqui é uma função do segundo grau que não possui raízes reais. Ou seja, ela não corta o eixo do x. Tá? Então, ó, o A é mais 1 meio, é maior que zero, é positivo. Então ela tem concavidade para cima e não corta o eixo x. Então aqui está o eixo x e ela está toda para cima. Ó. Tá? Não posso colocar aqui para baixo, senão ela vai cortar o eixo x. Logo, ela é toda positiva, está toda acima do eixo x. Tá? Então, a nossa função aqui ela é toda positiva. Tá? E o que ele pede lá? Onde ela é negativa, ou menor que zero, mas ela nunca é negativa. Então, a solução é o conjunto vazio. Né? Não tem solução. Tá? Barbadinha. Segundo exercício, determine o domínio da função real de variável real f de x igual a x dividido por raiz quadrada de menos x2 mais 5x menos 6. Bom, achar o domínio da função é achar os valores de x, né, que tornam que eu consigo calcular o valor do f de x, que dê para calcular isso aqui. Tá? Vejo que aqui eu tenho uma fração. Ó. Toda vez que eu tenho uma fração numa função, eu tenho que cuidar do denominador. O primeiro mandamento da matemática diz que nunca dividirás por zero. Então, o denominador aqui não pode ser zero. E no denominador eu tenho uma expressão do segundo grau. Logo, menos x2 mais 5x menos 6 não pode ser zero. Então, essa é a primeira condição. Tem que ser diferente de zero. E segunda coisa que a gente vê é que isso aqui está dentro de uma raiz quadrada. Daí nós já vimos lá que raiz quadrada de número negativo não é real. Logo, menos x2 mais 5x menos 6 não pode ser negativo, quer dizer, ele tem que ser positivo. Tá? Então, dessas duas conclusões, eu vou dizer que o menos x2 mais 5x menos 6 tem que ser positivo. Tá? Não pode ser zero. Não pode ser maior ou igual a zero aqui, porque ele está no denominador. O x aqui em cima pode ser zero, não tem problema. O numerador pode ser qualquer número, o problema é o denominador. Então, nós vamos achar o sinal, né, dessa inequação aqui, né, dessa função. Então, menos x2 mais 5x menos 6 é zero, para achar as raízes. Vou multiplicar por menos 1, tá? Só para mudar o sinal do coeficiente do x2, só que muda o sinal de todos. Ó. Fica mais x2 menos 5x mais 6 igual a zero. Tá? O A é 1, o B é menos 5 e o C é 6. Tá? Então, substituindo, né, para calcular o delta, então fica menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Aqui vai dar 25, 4 vezes 1 vezes 6 é 24, delta é igual a 1. Tá? Então, agora calculando as raízes, né, usando a fórmula resolutiva, o x' é 5 mais raiz de 1 sobre 2 vezes 1. Raiz de 1 é 1, mais 5 dá 6 sobre 2, que dá 3. Tá? E o x2' é 5 menos raiz de 1 sobre 2 vezes 1. Tá? 5 menos 1 é 4 sobre 2, que dá 2. Então, ele tem duas raízes. Tá? E tem concavidade, como o A é menos 1, ó, o A é menos 1 aqui, então tem concavidade para baixo. Ó, tá? E aqui tem a raiz 2 e aqui a raiz 3. Tá? Então, o A é negativo, ó, menos 1. Tá? Então, tem concavidade para baixo. E como tem duas raízes, ele corta em dois pontos. Tá? Aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é negativo. E olhando para lá, eu quero onde ela é maior que zero, onde ela é positiva. Então, ela é positiva entre o 2 e o 3, ó, nesse trecho aqui. Tá? E o 2 e o 3 não entram, porque no 2 e o 3 seria igual a zero. Esse seria uma bolinha aberta no 2 e aberta no 3. Então, a solução x pertence aos reais, tal que x é maior que 2 e x é menor que 3. Barbadinha. Tá? Ou na forma de intervalo, né, aberto no 2 e aberto no 3. O intervalo aberto também pode ser na forma de parênteses aqui, ó, podia colocar parênteses, tá? Em vez de colchetes virado aqui. Tá? Continuando, ó. Exercício 3. Ó. Determine o conjunto de solução das inequações a seguir no conjunto dos reais. Aí tem A. Ó. Então eu tenho essa inequação aqui. Ó. Vejo que eu tenho. Isso aqui se chama dupla inequação. Ó. Uma dupla desigualdade. Ó. Aparece duas aqui. Ó. Como eu disse antes, começa a ler pelo meio. Ó.
menos x2 mais 12 é maior ou igual a x2 mais 3x e menor que 5x2 mais 12. Então, esse menos x mais 12, ele tem que satisfazer esta aqui e satisfazer essa aqui. Tá? Então, nós vamos tirar aqui duas inequações. Uma com essa desigualdade aqui, ó, e a outra com essa aqui. Tá? Então, assim, ó, nós vamos pegar o x2 mais 3x menor ou igual a menos x mais 12 e o menos x mais 12 menor que 5x2 mais 12. Então, nós vamos resolver essas duas inequações aqui. Tá? Então, ao resolver essas duas inequações, nós vamos analisar os sinais dela. Tá? Como isso aqui tem que acontecer ao mesmo tempo, tá? Nós vamos ver então a intersecção dos sinais, tá? Que satisfazem tudo isso aqui. Tá? Então vamos ver aqui. Ó. Então, resolvendo primeiro essa inequação, x2 mais 3x, já vou passar para cá, ó, tá? Vai ficar mais x menos 12, daí fica menor ou igual a zero. Tá? Eu somei x e diminui 12. Tá? Dos dois lados. E ficou zero aqui. Aqui dá para reduzir os termos, né? Fica x2 mais 4x menos 12 menor ou igual a zero. Tá? Aí tem que achar as raízes aqui, ó. Calculando pelo delta, né? O b é 4, 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, e o c é menos 12. Então vai ficar 16 mais menos 4 vezes menos 12 dá mais 48. E aí dá 64 o delta. Aí aplicando a forma resolutiva, o x' menos 4 mais raiz de 64 sobre 2 vezes a, e o x duas linha menos 4 menos a raiz de 64 sobre 2. Tá? 2 vezes 1 aqui é 2. Aqui vai dar a raiz de 64 é 8, menos 4 dá 4, sobre 2, que dá 2. E aqui raiz de 64 é 8, menos 4 com menos 8 dá menos 12, sobre 2 vai dar menos 6. Tá? Então, as raízes são 2 e menos 6. Tá? E como o A é igual a 1, né? O A aqui, ó, o A é igual a 1, ela tem concavidade para cima. Tá? Então, concavidade para cima, aqui é menos 6 e aqui a raiz é 2. Aqui é positivo, positivo e negativo. Tá? Barbadinha. Então, né, nós vamos guardar essa parte aqui, ó. Veja o que eu quero. Eu quero que o x2 mais 4x menos 12 seja menor ou igual a zero. Tá? E menor ou igual a zero está entre menos 6 e 2. Tá? E igual a zero, quer dizer, o menos 6 e o 2 entram. É bolinha fechada no menos 6 e fechada no 2. Tá? Então vamos guardar essa análise para combinar com a análise desse sinal dessa aqui. Tá? Então vamos pegar aqui, ó, menos x mais 12 é menor que 5x2 mais 12. Tá? Então é como se eu passasse o menos x mais 12 para o lado direito. Quer dizer, eu vou somar x aqui, ó, diminuir 12 aqui, diminuir 12 aqui. Aí vai ficar zero no primeiro membro. Tá? Então, zero é menor que 5x2 mais 12 mais x menos 12. Veja que 12 menos 12 aqui dá zero. Tá? Vai ficar 5x2 mais x. Tá? Então, 5x2 mais x é maior que zero, lendo daqui para cá. Ó. Tá? Zero é menor que 5x2 mais x. Ou 5x2 mais x é maior que zero. É a mesma coisa. Tá? Então, aqui eu tenho uma inequação, tá, em que 5x2 mais x é maior que zero. Tá? Então, se eu igualar a zero, né, eu tenho uma equação incompleta em que o x é o fator comum. Ó. Coloco o x em evidência. 5x2 dividido por x dá 5x, e x dividido por x dá 1. Então, que nem aquela outra, o produto é zero, é porque ou o x aqui é zero, ou o 5x mais 1 é zero. Então, já achei uma raiz que é zero. Isolando o x aqui, ó, né, vai ficar menos 1 dividido por 5. Essas são as duas raízes. Tá? Então, dessa inequação, veja que o A é 5, né? É positivo, então a concavidade é para cima. Então, aqui eu tenho menos 1/5 e aqui eu tenho zero, que é positivo, positivo e zero. Tá? E o que eu quero? Eu quero que o 5x2 mais x seja maior que zero. Então, maior que zero é nesse trecho aqui, tá? E nesse trecho. Como é só maior que zero, vai ser aberto no menos 1/5 e aberto no zero. Tá? Então, agora eu tenho que combinar essa solução aqui com essa solução aqui. Ó.
Tá? Então nós vamos fazer um quadro. Tá? Eu fiz um quadro aqui já pronto, nos outros exercícios nós vamos montar, vamos ir montando esse quadro. O que eu vou fazer? Eu vou traçar linhas horizontais, como se fosse o eixo X, e em cada linha eu vou marcar esses intervalos aqui. Tá? E na terceira linha eu vou marcar a solução. Tá? A solução vai ser a região que satisfaz as duas ao mesmo tempo. Tá? Então aqui, ó, veja que aqui, ó, eu tenho aqui como se fosse o eixo X. Tá? Então eu marquei o intervalo de menos 6 a 2 fechado, que é esse aqui, ó, de menos 6 a 2. Lembra que aqui é a bolinha fechada e fechada, porque ele pode ser igual a zero. Ó, tá? Então aqui, ó, esse em vermelho representa essa solução aqui. E essa aqui de baixo, ó, que eu coloquei mais embaixo, representa essa solução. Veja que é de menos 1/5 para a esquerda. Ó, de menos 1/5 para a esquerda e de 0 para a direita. Ó, de 0 para a direita. E bolinha aberta. Por que a bolinha aberta? Porque é só maior que zero. É só no trecho positivo, não é igual a zero. E veja que eu tenho que colocar aqui o menos 6, o menos 1/5, o 0 e o 2 em ordem crescente. Eu não posso botar o 0 lá à direita do 2. Isso tem que ter um detalhe quando a gente faz esse quadro. Tá? Tem que ser aqui, ó. Aqui é a linha, aqui é o menos 6, aqui é o menos 1/5, aqui é o 0, aqui é o 2. Claro, tem 1, tem lá infinitos valores aqui. Tá? Bom, então marquei essas duas soluções. Então a solução da dupla inequação é aquela que satisfaz as duas ao mesmo tempo. E o que satisfaz as duas é a região que está pintada nas duas, vermelho e azul. Então veja que essa região ó, de menos 6 ó, até menos 1/5 está pintada nos dois. A esquerda do menos 6 só está pintada aqui embaixo. E entre menos 1/5 e 0 só está pintado em cima. Então aqui não serve e lá não serve. Então esse trecho aqui serve ó, de menos 6 a menos 1/5. Então eu vou pintar a solução. Tá? E aqui também ó, o trecho ó, de 0 a 2 serve, porque está nos dois. Ó. Então eu vou pintar a região que serve. Por que no menos 6 é fechado? Tá? Fechado porque ele tem nos dois. Ó. Fechado aqui e aqui ele tem também. Ó. E por que é aberto menos 1/5? O menos 1/5 ele tem lá em cima, só que não tem embaixo. Né? A solução é aquela em que vai aparecer os valores que estão nos dois conjuntos. Então, menos 1/5 só está no conjunto de cima, no de baixo não está. A mesma coisa com o 0. O 0 está aqui em cima, mas não pertence ao conjunto de baixo. Então, ele é aberto. E o 2, ó, ele é fechado no conjunto lá, ele pertence àquele conjunto e pertence aqui, que está passando por ele, fechado. Então a solução vai de menos 6 fechado a menos 1/5 aberto, unido com 0 aberto a 2 fechado. Ah, então posso escrever assim, ó, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 6, ó, e só menor que menos 1/5. Ou x é maior que 0, ó, só maior que 0, e menor ou igual a 2. Tá? Barbadinha. Tá? Exercício B. Ó. x2 menos 5x mais 6 vezes menos x2 mais 5x menos 4 tem que ser maior que 0. Então eu tenho aqui uma desigualdade onde eu tenho o produto de dois fatores tem que ser maior que 0. Aí cada fator é uma função quadrática. Tá? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos achar o sinal de cada função quadrática dessa aqui, tá? E vamos fazer o produto dos sinais. Tá? E a solução vai ser onde der positivo, ó, maior que 0. Essa é a ideia. Tá? Já estou prevendo o futuro. E tudo é análise de sinal. Tá? Então, ó, nós vamos chamar aqui ó, de y1, x2 menos 5x mais 6. Essa primeira aqui eu vou chamar de y1. E de y2, o menos x2 mais 5x menos 4. E aí vamos achar o sinal de cada uma delas. Então, y1 é x2 menos 5x mais 6, tá? Igualando a zero, e vão achar as raízes. Ó. O delta, né? b ao quadrado, a menos 5 ao quadrado é 25, menos 4 vezes 1, que é o a, vezes o c, que é 6. Então, 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24, menos 24. E 25 menos 24 é 1. Estou fazendo um pouquinho direto agora. Tá? Então, o x' vai ser menos b, menos 5, aqui vai dar mais 5, mais raiz de 1 sobre 2 vezes 1. E o x duas linhas, 5 menos raiz de 1 sobre 2.
A raiz de 1 é 1, mais 5 vai dar 6 sobre 2, que é 3. E aqui 5 menos 1 é 4 sobre 2, que dá 2. Tá? Então, como A é 1, né, é positivo, tem concavidade para cima. Tá? Então, concavidade para cima e corta o eixo x em dois pontos. Um é no 2 e outro é no 3, que são as raízes. Então, aqui é positivo e aqui é negativo. Tá? Então, fizemos a análise dos sinais aqui. Vamos guardar isso aqui. E depois a gente vai combinar com a análise dos sinais desse aqui. Ó. Tá? Nós vamos multiplicar os sinais daqui com os sinais de lá. Tá? Então, ó, y2 é menos x2 mais 5x menos 4. Então, menos x2 mais 5x menos 4 igual a zero. Tá? Então, delta b ao quadrado, 5 ao quadrado, menos 4ac. Veja que o a é menos 1 aqui. Ó. Então, no delta, a fórmula é b ao quadrado menos 4. Então, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. E mais 4 vezes menos 4 vai dar menos 16. E 25 menos 16 é 9. Então, o delta é 9. Então, o x' é menos b, menos mais 5 vai dar menos 5, mais raiz de 9, isso 2a, 2 vezes menos 1. E o x duas linhas é menos 5, menos raiz de 9, isso 2 vezes menos 1. Então, voltando aqui no x', raiz de 9 é 3, menos 5 mais 3 dá menos 2, 2 vezes menos 1 é menos 2, e a divisão aqui dá mais 1. Aqui dá menos 5, menos 3, aqui vai dar menos 8, sobre menos 2, que dá mais 4. Tá? E como aqui o A é igual a menos 1, ó, o A é menos 1, é negativo, ele tem concavidade para baixo. E tem duas raízes. Então, vai cortar em dois pontos. Ó. Aqui no 1 e no 4, sempre em ordem crescente. Aqui é positivo, negativo e negativo. Então, agora nós vamos combinar isso aqui. Tá? Que nem a gente fez no exercício anterior. Então, agora nós vamos montar isso aqui. Então, nós vamos colocar na primeira linha aqui, né? Essas raízes todas aqui. Veja que no produto, ó, eu vou multiplicar os sinais. O produto tem que ser maior que zero, ó, não pode ser zero. Logo, nas raízes vai ser sempre uma bolinha aberta, tá? Vai ser intervalo aberto. Então, eu vou marcar já aqui um eixo x aberto nas raízes, mas eu tenho que colocar o valor das raízes, né, em ordem. Ó, tá? Então, 1, 2, 3 e 4. São as raízes que eu encontrei. Ó. 1 e 4, ó, 1 e 4 e o 2 e 3, mas tem que colocar em ordem. Vejo aberto, tá? Porque o intervalo, porque o produto tem que ser só maior que zero. Tá? Então agora eu vou passar essas duas linhas aqui para separar, vou fazer um quadro aqui, tá? E aqui, ó, aqui vai ser sempre 1, aqui vai ser sempre 2, aqui vai ser sempre 3 e aqui vai ser sempre 4. Tá? Então aqui nós vamos colocar o sinal do y1, ó, que a gente achou aqui, ó, aqui o y1. Ó, tá? Então o que, que tem no y1? Ó? A esquerda do 2 é tudo positivo, ó. Tudo à esquerda do 2. Então, o 2 está aqui. Ó. Então, a esquerda do 2 aqui é positivo. Entre 2 e 3 é negativo. Entre o 2 e 3 é negativo. E a direita do 3 é positivo. Ó. A direita do 3. Então, tudo para cá é positivo. Isso para o y1. Tá? Então, eu peguei essa análise de sinais e trouxe para cá. Agora, eu vou pegar esses sinais aqui, ó, que é do y2, e vou trazer para cá. Tá? Então, a esquerda do 1 é negativo. Tá? Então, ó, o 1 está aqui, ó, a esquerda é negativo. Ó. Entre 1 e 4 é positivo. De 1 ó, até o 4 aqui, tudo é positivo. Ó, mais, mais, mais. E a direita do 4 é negativo. Tá? Barbadinha. Tá? E assim eu tenho separado. Agora eu vou fazer o produto, y1 vezes y2. Eu vou multiplicar os dois. Então eu vou multiplicar cada intervalozinho aqui. Ó. Tá? Aqui, ó. Mais com menos aqui vai dar menos. Mais vezes mais dá mais. Menos vezes mais dá menos. Mais vezes mais dá mais. E mais vezes menos dá menos. Tá? Então esse quadro aqui é bem fácil de montar. Né? É só cuidar, ter ordem. Tá? Então, qual desses intervalos que serve no produto aqui? Ó? Olhando para cá, ó, o produto tem que ser maior que zero, ó, tem que ser positivo. Então serve esse intervalo aqui que vai de 1 a 2, aberto, e esse intervalo que vai de 3 a 4, aberto. Ó. Tá? Então eu vou traçar mais uma linha, tá? E destacar aqui a solução, o intervalo que serve. E aberto aqui ó, no 1
no 2, no 3 e no 4. Tá? Então a solução, tá, vai ser esse intervalo, ó, x é maior que 1 e menor que 2, ou esse intervalo, x é maior que 3 e menor que 4. Tá? Barbadinha. Tá? Então, na próxima aula, vamos dar continuidade à análise, né, dessas inequações. Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário. E divulgue para seus colegas os nossos vídeos.